Acredito que sim, estou confiante que a gente termina a Previdência essa semana. Estamos começando aqui um debate sobre a modernização da legislação, das parcerias do setor público com o setor privado. Queremos avançar em outras pautas. A tributária já começou, tivemos uma boa reunião ontem com o presidente Davi, com o ministro Paulo Guedes, todos com o mesmo intuito de construir um texto, né, o governo na linha da unificação dos impostos federais, e acho que há um bom encaminhamento no diálogo com os governadores também, para que o ICMS possa participar dessa modernização e da simplificação do sistema tributário. Então tem muitas agendas importantes e a gente precisa superar a agenda de hoje, que ela é decisiva para que as outras possam ter também impacto na melhoria da qualidade de vida da população do Brasil. A gente espera repetir o resultado do primeiro turno, 379 votos, foi um resultado impressionante. O senhor acha que esse segundo turno vai ficar parecido? Eu acho que vai depender muito do quórum. Vamos ver qual vai ser o número de parlamentares na noite de hoje. Eu acho que vai ser parecido. A gente vai perder no quórum total uns 4, 5 deputados. Isso pode reduzir uns 4, 5 votos, mas a nossa expectativa é que a gente possa manter um resultado muito próximo ao resultado do primeiro turno. Eu senti aqui hoje, até aqui na comissão, que os deputados foram bem recebidos nas suas bases eleitorais, mostrando que a sociedade tem abandonado, para a nossa felicidade, o discurso fácil, o discurso que o Estado pode tudo, né, e caminhado por um discurso mais racional, onde a reforma das despesas públicas é um tema que interessa a todos. Quanto menor for o Estado, quanto menos o Estado custar para o cidadão, maior a capacidade que o cidadão tem de viver com a sua própria renda e maior capacidade que tem o setor privado com mais produtividade de gerar empregos no nosso país. O Centrão vota unido, presidente? Uma PEC paralela para serem incluídos novamente na reforma da Previdência. Isso é o acordo que nós fizemos com os governadores. O presidente Davi foi muito importante na votação do primeiro turno na Câmara da PEC. Nós tentamos, sob a liderança dele, trazer os governadores já na Câmara, não deu tempo, ficou tudo muito em cima, mas eu acho que numa PEC paralela, eu acredito que é bem provável que o ambiente na Câmara já esteja melhor. Acho que o presidente Davi tem toda a condição, pela liderança que exerce hoje, no Senado, mas também conosco na Câmara de Deputados, de fazer essa inclusão, né? Ontem o ministro Paulo Guedes também pediu que se avaliasse a possibilidade da inclusão da capitalização. Eu acho que tem textos da capitalização que agregam inclusive os partidos de esquerda, como o próprio PDT, sob a liderança do agora secretário Mauro Benevides. Acho que a gente tem condição do Senado também dar uma grande contribuição, não apenas, né, quando a gente terminar aqui, se Deus quiser, votando aquilo que a gente já conseguiu avançar, mas trazendo os estados, a capitalização e talvez mais alguns temas que também vão contribuir muito para que a estabilidade das contas públicas possa ser um norte decisivo nos próximos anos aqui no Brasil. O destaque das pensões pode causar um prejuízo grande, né? O destaque das pensões. Eu acho que hoje o secretário Rogério Marinho, com a portaria que ele já apresentou à bancada evangélica, está apresentando agora a bancada feminina, apresentou os líderes hoje, alguns líderes hoje no almoço, eu acho que esse assunto das pensões vai estar superado. Ele deixou, acho que da forma como ficou colocada a portaria, que depois da PEC promulgada vai virar uma lei complementar, eu acredito que todos vão ter toda a tranquilidade de saber que não há ninguém que vai receber menos que o salário mínimo, e quem tem uma renda menor que o mínimo terá esta renda mais o mínimo. Então eu acho que isso supera qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de polêmica, né? Os partidos hoje estavam na residência, todos os líderes compreenderam isso, compreenderam que foi um avanço importante naquele acordo que a gente fez com a bancada feminina e com a bancada evangélica na votação do primeiro turno dos destaques. E acho que com essa redação da portaria, que vai virar lei complementar após a promulgação da PEC, a aprovação da PEC nas duas casas, sua promulgação, eu acho que dá tranquilidade de que o objetivo de ninguém aqui, nem do governo, era reduzir a menos de um salário mínimo a pensão de nenhuma pessoa. Presidente, a liberdade econômica, o senhor pretende pautar ela na semana que vem? É uma emenda que vai vencer agora no dia 27 de agosto, tem temas importantes para a economia também, né? Estamos tratando do texto, o secretário Guaranis, secretário executivo do Ministério da Fazenda, teve com o doutor Carlos Ari discutindo o texto, né, junto com o Jerônimo. O texto ficou com algumas divergências e alguns artigos ficaram escritos de uma forma que vão, pela opinião
inclusive do advogado Otávio, que hoje está no CNMP, vão gerar muita judicialização. Nós estamos tentando construir um texto somado à parte trabalhista, que o secretário Rogério Marinho quer incluir, a partir de que nós vamos sentar junto com o Paulo Weber, com o Rogério. Nós já temos uma proposta de acordo para votação no plenário. Agora, incluímos, né, tanto na conversa do secretário Guaranis com o Carlos Ari, com o advogado Carlos Ari, se incluiu algum texto a mais. A gente está vendo de que forma a gente consegue construir, né, ouvindo, claro, e sob a coordenação do relator, do Jerônimo, um texto que pacifique essas dúvidas sobre judicialização, sobre distorções de uma parte com outra do texto, para que a gente aprove um texto que, de fato, se vá ao encontro do nome que a medida provisória ganhou de liberdade econômica. Quarta noite, o segundo turno está aprovado, presidente? Tá, eu acredito. A minha expectativa é que quarta-noite a gente possa ter o final do segundo turno e na quinta a gente encaminha para o Senado Federal a PEC da Previdência. Presidente, com a PEC paralela começando lá no Senado, daria para aprovar já aqui na Câmara esse ano? O senhor falou de capitalização em governadores, então já passaria esse ano na Câmara? Com certeza, com certeza. O que a gente precisa é a liderança do presidente Davi, que ele construa esse bom acordo no Senado, trazendo, no caso dos estados, os votos dos partidos de esquerda, isso é decisivo. Mas eu acho que ele tem toda a habilidade, quase conseguiu comigo, né, sob a liderança dele, introduzir na Câmara, foi por pouco que a gente não conseguiu, mas eu tenho certeza que os estados e municípios terão os votos do PT, do PDT, do PCdoB, do PSB, que isso é decisivo, até porque os governadores desses partidos também governam os estados do Nordeste. Então, vindo do Senado com esse grande apoio, que eu tenho certeza que o presidente Davi consegue, eu acho que facilita muito o meu trabalho. O Davi tem feito isso, tem facilitado muito o meu trabalho aqui na presidência da Câmara dos Deputados. Só foi para votar com 470 presentes, como foi no primeiro turno? Eu quero votar o texto principal com mais, eu quero votar com 500 deputados, porque o resultado do primeiro turno foi muito simbólico, muito forte. A gente não deve fugir muito do resultado que a gente conseguiu no primeiro turno de 379 deputados. São 7 destaques da oposição. Botar 308 no painel, 309 no painel, 7 vezes é um desafio? Não, a gente botou em mais número maior de destaques no primeiro turno. Acho que se a gente conseguir superar o primeiro turno e mais 2 ou 3 destaques hoje, ficam faltando 4 para amanhã. Acho que fica com uma margem boa de tempo para na quarta noite a gente ter essa matéria resolvida e que a gente possa entrar em outros temas que estão na pauta da Câmara a partir da próxima semana. Presidente, em relação à MP que o presidente Jair Bolsonaro assinou hoje, publicou hoje, em relação aos balanços publicados nos jornais, em que muitos jornais têm suas receitas aí afetadas. O senhor acha que foi retaliação do presidente em relação à imprensa, que vem atacando ele em diversas reportagens? Não, eu acho que a imprensa não está atacando ele. A imprensa está divulgando notícia. Se é contra ou a favor, essa é uma avaliação que cada um de nós tem que fazer quando é criticado ou elogiado pela imprensa. Não acho que o presidente tenha tomado a decisão de editar a medida provisória por isso. A minha preocupação em relação à medida provisória, que do ponto de vista teórico ela faz sentido, né? Não haverá no futuro papel jornal, essa que é a verdade, mas o papel jornal hoje ainda é um instrumento muito importante da divulgação de informação, da garantia da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, da garantia da nossa democracia. Então, retirar essa receita dos jornais da noite para o dia não me parece uma decisão, a melhor decisão. Acho que a Câmara e o Senado poderão construir um acordo onde a gente olhe o futuro, onde o papel jornal, de fato, já não seja um instrumento relevante. Mas, no curto prazo, é difícil a gente imaginar, nos próximos 5, 6 anos, que da noite para o dia nós vamos inviabilizar, né, milhares de jornais que funcionam todos os dias informando a sociedade brasileira com muita competência. Presidente, entra em madrugada dentro a reforma hoje? A intenção... Se votar o principal e mais 2 destaques, ou 3, aí eu acho que a gente pode encerrar e deixar os 4 últimos para amanhã a partir de 11 horas da manhã, 11h30. Eu acho que vai até meia-noite, 11 horas, 3 destaques, mais o principal, mais a obstrução. A gente vai tentar começar aí umas 6h30, 7 horas para superar a obstrução e aprovar. Tem que aprovar o requerimento de quebra de interstício. Depois vai ter que também, parece que tem um destaque também de preferência,
que a maioria vai apresentar para escolher, para tentar organizar melhor a ordem dos destaques, para facilitar quando começar a chegar a madrugada, com o quórum melhor, a gente não correr risco de perder nenhum dos destaques. Centrão está jogando junto, presidente? Os partidos de centro, centro-direita estão conduzindo a votação da reforma da Previdência e nós devemos a todos eles, aos seus líderes, aos seus deputados e deputadas, esse momento importante que vive a Câmara e que vive a política brasileira. O texto não vai mudar, né, presidente? O texto não deve se depender da minha vontade, espero que também de mais 308 pelo menos. Eu estou confiante, vi aqui na comissão um ambiente muito positivo daqueles que votaram, né? Até no domingo passado, uma deputada me visitou e disse: eu vou ter uma outra matéria outro dia, e cheguei no meu estado, fui muito criticada e não imaginava que eu ia voltar para o meu estado, né? E fosse um estado do norte e fosse ser tão elogiada por ter votado, ter tido a coragem de votar a favor da reforma da Previdência. Eu acho que os relatos que eu tenho tido é que os deputados e as deputadas voltaram às suas residências, às suas bases e tiveram uma resposta muito positiva da sociedade. A reforma da Previdência, ela de fato organiza o sistema, né? Ela aumenta a idade mínima para todos, todos vão contribuir, né? Isso é importante, mas a sociedade compreendeu que esse sacrifício que cada um de nós vai fazer, ele é importante para que a gente possa voltar a ter um país mais igual, com menos desemprego e com menos pobreza.